Agora nós vamos apresentar um especial em homenagem ao Dia das Mães, com duas entrevistadas que eu agradeço por ter aceito o nosso convite, que é a Cíntia Antonelli e também a Vanderlei Ubaldo, que já estão aqui em nossos estúdios. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente vai falar sobre adoção. Vocês são mães adotivas, né? Tem também filhos biológicos. Eu queria que cada uma se apresentasse e falasse. Primeiramente, Cíntia, bom dia. Você é mãe adotiva e mãe biológica. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Sim. E os meus 2 mais velhos, né, são meus filhos biológicos, são meus filhos adotivos. E depois de 1 ano que eu adotei, sendo estéril, né, eu fui considerada pelos médicos estéril, com as 2 trompas obstruídas, entupidas, né, e Deus agiu com um milagre e eu engravidei depois de 1 ano que eu adotei os 2. Perfeito. E você, Vanderlei, bom dia. Bom dia. Eu tenho 3 filhos, mais velho é adotivo e os outros 2 é biológico. Tenho o Igor de 21, o Iago de 20 e a Anne de 14. Seus filhos têm quantos anos, Cíntia? O mais velho faz 14 agora em julho, a do meio vai fazer 13 em agosto, eles são 1 ano só de diferença. Sim. E a caçula faz 8 agora esse mês. Perfeito. E como foi o processo de adoção para vocês? Quer começar? É um processo um pouco burocrático, né? Sim. Bem, assim, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem conversado, né? Entre marido e mulher. No nosso caso, começamos a namorar muito cedo, né? Uhum. Eu tinha 14 anos, meu marido 17. Foi meu único namorado. E isso era um desejo do nosso coração, sem saber que eu era estéril. Esse era um desejo da adoção quando a gente namorava. Ah, você já tinha então a vontade antes disso? Já. A gente tinha em torno de uns 18 anos. Eu tinha 18 anos e isso partiu, na verdade, do meu marido, né? Uma conversa. Ele me falou dessa vontade que ele tinha de adotar. E a gente já tinha conversado sobre ter filhos biológicos e depois partir para adoção, né? Mas a gente se esquece que nós planejamos, mas só se tiver nos planos de Deus que dá certo. Então, nosso plano era esse. Mas Deus inverteu a ordem, né? Então, quando eu descobri, né, que eu era estéril, né? Aí é aquela loucura. Entramos com um processo de adoção pelo fórum, né? Passei pelo fórum, fizemos toda a reunião dos documentos e entramos para a filha da adoção. Porém, né, depende muito. É burocrático. Isso é uma coisa que eu gosto de frisar quando eu conto sobre a adoção, porque depende muito do leque que você abre para a escolha. Porque isso é uma das partes bem difíceis da adoção. É como se você tivesse, na hora da entrevista, comprando uma mercadoria. Então você tem que falar, eu quero isso, quero aquilo, tal. Então o nosso... Acho que a parte mais difícil deve ser essa, né? Marquinho, é uma parte bem difícil, porque você tem que falar, né, das suas preferências para você saber de acordo que lugar que você vai estar da fila. Sim. Né? E também poder se dedicar, né, completamente àquilo, né? Exatamente. Então depende muito do leque que você abre. Se você abrir um leque, não, eu aceito isso, então a demora acaba sendo um pouquinho menor. Às vezes, né? Se é pequeno, se é bebê, se é grande. Exatamente. A nossa espera durou um pouco mais, porque de início a gente tinha colocado que a gente queria bebê, né? Porque quando fala em adoção, você quer começar do comecinho, né? Passar por todas as fases. Mas, como eu falei, né? Os planos são de Deus. E hoje eu falo que os meus 2 filhos estavam sendo gerados para mim. Eles foram destinados para mim. Então, por isso que não deu certo uma adoção de bebê, porque eles estavam sendo feitos. Na época que eu estava na fila de adoção, eles estavam sendo feitos para mim. Hoje eles estão com quantos anos? Vai fazer 14, né? E 13. Mas quando você pegou eles, tinham quantos? Eles tinham 4 e 3. Mas esse ano faz 10 anos. A gente chama de adoção tardia, né? Quando a gente adota eles um pouquinho maior. Mas eu falo que eles estavam sendo gerados pra gente. A gente fez toda a papelada, né? Da adoção. E ficou na fila.
E enquanto a gente queria bebê, nós ficamos por muito tempo na fila, em torno de 5 anos. Nossa! 5 anos. Quando a gente foi, assim, meu auge, assim, ó, eu quero ser mãe, independente Sim. da idade. Aí eu fui até o fórum, mudei todo esse leque meu. 8 meses depois eu fui chamada. Quando Olha eu mudei, né, a faixa etária. Sim. Que de bebê de 0 a 5 meses, eu mudei para 0 a 5 anos. Ah, entendi. E coloquei também que eu aceitava irmãos, que de início eu queria um só. Né? A gente tem um pouco de medo, sim, né? Você não sabe se vai dar conta, né? Exatamente. Aí, quando eu abri esse leque de 0 a 5 anos e que aceitava irmãos, 8 meses depois, o nosso telefone tocou. Ah, então eles são irmãos. São irmãos biológicos de pai e mãe. Perfeito. E Nossa, o seu que legal. caso, Vanderleia? Bom, no meu caso, eu também tinha esse desejo desde adolescente, né? Mas eu casei, aí eu não engravidava. Demorei 5 anos para engravidar. Aí a gente teve esse pensamento de entrar com um pedido também pelo fórum. Mas no meu caso, já daí eu não consegui pelo fórum, né? O Igor apareceu na minha vida, Sim. de uma forma assim, inesperada, de repente, que foi um susto. Ele tinha 3 meses e adotei. Nessa época o fórum estava em greve. Esse menino ficou 3 meses comigo. Depois desses 3 meses, né, lógico, o acompanhamento do Conselho Tutelar Sim, hoje sim. já não pode. A gente sabe Mudou que a hoje lei, né? a lei é diferente. Ele está com 21 anos, né? Aí, 3 meses depois, a gente já entrou com o pedido de adoção. E o total foram 2 anos para sair a adoção definitiva. Mas eu também falo, como a Cíntia falou, né? Que o Igor só foi gerado por outra mãe. Porque eu não consigo enxergar ele sendo de outra família. O Igor tem tudo a ver. Quem olha o Igor fala, nossa, como você parece com seu pai. Sim, é o que a gente comenta. A gente tem amizade, né? Minha mãe tem amizade com você. Ela fala, é Sim. muito a sua cara, né? A cara do seu E marido. ele fica todo orgulhoso, né? Sim. O Igor, desde os 4 anos também, a gente não escondeu. Aí, a partir dos 4 anos que ele começou a entender mais, a gente já começou a contar pra ele, né? Pra ele ter também essa oportunidade. Que se um dia, né, a intenção dele fosse procurar as origens dele, não tinha problema nenhum. Mas, graças a Deus, ele é muito tranquilo. Os irmãos também... são irmãos, né? Sim, eles se dão bem. Nossa, demais, demais, demais. Então não tenho o que falar. Então a É expectativa... um amor infinito, tão grande. A expectativa, a realidade surpreendeu vocês positivamente, né? Muito, 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 muito. Então, assim, é uma coisa que eu falo, adote. Porque a melhor sensação do mundo é muito bom. Você sente a presença de Deus mesmo na vida, sabe? Na sua vida. Porque é um sentimento assim, como que Deus é maravilhoso. Como ela falou, eu acredito naquele momento eu não poderia gerar. E mas depois você outra conseguiu pessoa, gerar? sou muito grata por ela. 3 meses depois engravidei do Iago. É Deus agindo na vida de vocês. Vocês fizeram uma bondade a seres humanos que estavam precisando de acolhimento. Sim. E Gente, Deus deu outros seres humanos para Vocês vocês. queriam E bebê, não veio, veio Sim, com 4, eles 5 fizeram anos, também. depois... Sim, não, sim, O meu sim. é 3 meses. Ah, Com você fez 3 com meses o 3? Igor. É, mas eu falo assim, né, 3 elas meses. adotaram e depois que elas adotaram, elas tiveram Exato, a benção, né? Até o também. caso da Sim. Cíntia estéreo que você comentou. E eu É Deus engravidava. abençoando e vocês também sendo abençoadas Exatamente. duplamente, né? E tem uma curiosidade, porque o quartinho do Igor, quando eu falei em entrar com adoção, o quarto já estava pronto. Só que o quarto era para uma menina. Aí tem que pintar E tudo. apareceu o menino. Sim. Então foi aquela correria para mudar tudo, mas foi muito bom. Muito bom mesmo. Como que é no seu caso, Cíntia? Ela falou de deixar livre para ele procurar, né? Como que funciona no seu caso? Uma conversa na sua casa com eles? Também. Como eles eram maiores, né? Sim. 4 e 3 anos, eles já entendiam Já um explicaram pouco. e tal. Já. E eles se lembram muito. Uhum. Eles se lembram de coisas, né? Do abrigo, do dia que a gente se conheceu. Eles se lembram, eles falam sobre isso. Então é uma coisa que não é um tabu em casa. Sim. A gente sempre contou, a gente sempre frisou. Eles não têm problema algum de falar sobre a adoção deles, né? Tanto que eu tô dando entrevista
passa por isso, né? Porque eles não têm problema quanto a isso. Então, se é uma coisa que a gente contou já desde pequeno, que isso é uma coisa que é um conselho, né? Como ela falou também, não esconder. Sim. Não esconder. Contar já de início pra não ter aquela surpresa. E eu já falei isso pra eles. Teve uma vez só que um deles me questionou sobre o abandono e tal, da mãe dos pais biológicos. E eu falei pra eles que naquela hora, eles eram muito, muito pequenos e que não era a hora. Mas que quando eles crescessem, se eles tivessem essa curiosidade, que eu ajudaria e que eu não esconderia as origens deles, porque é um direito deles, é um passado deles. E eu não tenho direito de apagar, né, da vida deles. Então, pra gente também, nós nunca tivemos problema quanto a isso. Legal, então vocês têm um vínculo positivo, né? Legal. Muito positivo. Muito positivo. Tem muitas mães que procuram vocês querendo dicas de como fazer para adoção, porque por conta... Tem, né? Vai no fórum, né? No fórum, que é o começo de tudo. Sim. Mas tem mães que perguntam para vocês como que é cada uma? Tem. Pra mim, nossa, já ajudei muita mãe, hein? Que não tinha norte, não sabia pra onde ir, como iniciar isso, né? Esse processo. E eu dei dicas, assim, para várias mães, que primeiro lugar, ir pro fórum, conversar com uma assistente social. Lá ela vai passar toda a documentação que você precisa reunir para levar pro fórum, protocolar na vara da infância e da juventude. Então, eu ajudei várias a dar esse pontapé inicial. E também você encorajar a pessoa a isso. Porque porque preconceito tem muito. Exatamente, né? é uma coisa que a gente estava conversando. Conversando lá fora. Enfrentamos e enfrento até hoje, né? A gente estava conversando lá fora sobre isso. Tem pessoas que não têm essa coragem. Tem pessoas que, às vezes, a mulher quer muito, o marido não aceita. Sim. Então, como eu falei, tem que ser uma coisa muito bem conversada entre os dois, né? E eu acho que também é uma coisa que o marido tem que ter um pouco mais de empatia com a mulher, porque o ser mãe é nascer com ela. Se ela nasce com aquele desejo de ser mãe e ela não consegue realizar de uma forma biológica, eu acho que às vezes o marido também tem que ter um pouco de empatia com o coração da mulher, né? A gente não ama do nada. A gente constrói o amor. Deus nos faz construir o amor no dia a dia. Então, talvez ele não queira ali naquele momento, não quero tal. Mas e a relação que pode acontecer, o laço de amor que pode acontecer nesse momento, né? Então, é bem complicado, E né? outra coisa também que eu queria, assim, que é lógico que tem aquele momento, principalmente eu acho que, não sei como, no caso da Cíntia ainda ela foi pelo fórum, né? Mas é lógico que tem aquela insegurança também, né? Enquanto você não tá com aquela adoção definitiva, então você tem que ser verdadeiro. Quando a pessoa vem conversar com você, você tem que passar esse lado para ela também. Que a pessoa vai ficar insegura. Eu chorei muitas vezes. Medo de não dar certo, né? Medo de tirar, né? De alguma coisa dar errado. Faz parte a insegurança da gente. Se eu falar, nossa, foi tudo lá tranquilo nessa parte. Não foi. Mas isso faz parte também do processo, né? E você tendo apoio, principalmente da família, né? Que faz toda a diferença pra gente. Toda a diferença. Até o próprio filho biológico da gente, a gente se sente meio inseguro em determinados momentos. Imagina, né, um adotivo, né? Mas que nem ela falou pelo fórum, mesmo pelo fórum, nós adotamos eles em setembro. A certidão de nascimento deles no nosso nome saiu só em junho do ano seguinte. Menina, é uma angústia, ansiedade, né? uma angústia. Eu tinha pesadelo. Porque mesmo pelo fórum dá um medo. Dá um medo de que venha alguém e fale... Não dê certo. Não. E você já pegou amor, você já se dedicou. É quase um ano, né? Vivendo... Ou vocês ficaram grávidas mesmo, né? Sim. Eu achava, exatamente. eu vou falar a minha opinião, eu achava assim, em uma semana que meu filho estava em casa, eu teria coragem de entregar, se viessem atrás. Mas não, gente. Naquele dia que esse menino chorava muito, 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 que eu coloquei ele no meu peito, que ele parou,
aquele choro como minha mãe chegou. Sabe? Sim. Aí a força veio com tudo, né? Esse salário de preconceito, tem algum fato marcante para vocês que vocês gostariam de reforçar, até para não acontecer mais? A gente tava conversando sobre isso. Teve uma vez que eu estava num local e falei que eu estava na fila de adoção para duas amigas minhas, bem queridas, e elas me dando força, ai, que legal, e não sei o quê. E tinha uma terceira pessoa junto que eu nem conhecia, e ela falou, nossa, não tenho coragem, ai, tenho medo que venha com sangue ruim. Nossa, sim. Isso pareceu uma facada no meu peito. Eu chorei muito aquele dia, porque Deus é amor. E o amor apaga qualquer sangue ruim. Né? Perfeito. O amor é construído, o amor transborda. O meio faz o indivíduo, exatamente. Né? Eu sempre falo isso, que o amor transborda. Então, como ela falou, hoje eu esqueço que eu tenho 2 filhos adotivos. Eles fazem tanto parte de mim, da nossa vida, que hoje, filho adotivo, meus filhos. Não tem mais essa palavra filho adotivo em casa. Por quê? Porque eles fazem parte da nossa vida, eles fazem parte do nosso ser. Então, eles são meus filhos. E isso basta. O que mais dói em mim, até hoje, é quando a pessoa vai conversar comigo e ela fala assim, o qual filho? O seu? Sim. Eu falo, como assim o meu? Os 3 filhos são meus. Então, dói demais. Sim. Sabe? Ela quer distinguir se é o adotado, se é o biológico. Isso dói demais, demais. Até hoje. Sim. Tem gente que o próprio biológico não tem sentimento nenhum, né? Não. Pelo filho. Gente, eu quero colocar uma observação. Os meus 3 filhos são um amor infinito por nós em casa, um respeito. Graças a Deus, tenho que agradecer a Deus pelos filhos que eu tenho, né? Mas o Igor é um amor tão grande por nós. O Igor, se ele chegar em casa, os outros, lógico, tem amor, mas ele é diferente. Se ele chega em casa e ele vê que eu não tô ali, na sala, na cozinha, a primeira coisa que eu escuto quando ele chega do trabalho, cadê a mãe? Aí falam, a mãe tá deitada. E aí ele vai lá. Mãe, o que você tem? Mãe, você não tá bem? Mãe, você tá precisando de alguma coisa? Então, gente, é um amor tão grande que não tem explicação. Sim. Não tem. Eu olho assim, a única palavra que eu posso falar é orgulho. Orgulho. Perfeito. E agradeço o Deus todos os dias. Que papo gostoso, né, Jean? Quero agradecer muito. Enriqueceu muito o nosso bate-papo aqui. Eu quero também salientar da minha esposa, Aline Brambira, que foi ela que deu a ideia de chamar vocês aqui. Ai, que legal. Então, emociona a gente, né, de conversar com vocês desse assunto. E é importante também para incentivar outras mulheres, né, que às vezes, infelizmente, não têm a condição de ter. Mas como na sua condição, para Deus tudo é possível, né? Tudo. Mas às vezes ela pode recorrer a uma adoção que ela vai se sentir mãe da mesma forma. E às vezes até mais, porque ela está se doando a uma pessoa que precisa, né? Exatamente. Então, deixa a mensagem de vocês nesse Dia das Mães pra gente finalizar. E como você falou, né? A pessoa está se doando para uma pessoa que precisa. Só que nesse momento a gente precisa mais. Acaba sendo ao contrário, né? A gente precisa mais, a gente ganha mais do que eles, né? Porque eu ouço muito isso, né? Nossa, que atitude bonita, que ação bonita. Mas vocês não têm ideia do que é isso pro coração da gente. Eu tentei ser mãe por 11 anos. 11 longos anos. Entrei em depressão, então foi uma fase muito difícil. Então o que eles fizeram pra mim é muito maior do que eu faço pra eles. É muito maior. Então, os meus dias das mães de 10 anos pra cá é muito mais especial, porque eu tenho eles na minha vida. Então, vários ouvintes. Perfeito. Vários ouvintes. Eu gostaria de deixar uma mensagem assim, ó. Aquela pessoa que tem a intenção de adotar e tem aquele medo que se ela adotar, ele vai para um caminho errado. E não é verdade isso, gente.
Porque até um filho biológico, né? Isso não vai, por ele não ser do seu sangue, como ela diz, né? Então, assim, tirar esse preconceito da cabeça. Adote. Se você tem essa intenção, se você tem alguma dúvida, fique em paz com o seu coração e vá em frente. Segue o seu objetivo, porque você vai ser muito feliz. Se você está com esse pensamento hoje, coloca isso na sua cabeça. Você enquanto o Marquinhos lê algum... Pode falar, né? Não, Desculpa. terminei, encerrei. Não, enquanto o Marquinhos lê alguns comentários, é que a gente separou em nome da Raiz aqui. Pode ler, Marquinhos, os comentários dos ouvintes? Eu queria dizer que vários ouvintes homenagem pra estão vocês. parabenizando vocês, tá? Pela iniciativa, né? Temos aqui vários, né? A Fátima Salles, a Sandra Melipsinin. Vamos saber aqui a Jucimara Mantelato, a Gisele da Ross. Quem mais aqui? A Eliana Regina. História linda de vocês, hein? Parabéns. Obrigada. Queria mandar um abraço pra Amanda Santos, que é do ateliê, que ela fez esses lindos buquês pra gente. Olha que lindo. Então, parabenizando vocês em nome de todas as mães que nos acompanham. Muito obrigado. Um feliz Dia das Mães. Que esse seja ainda mais especial do que já foram os outros. Obrigada. E a gente agradece mais uma vez, viu, vocês de terem vindo e compartilhado essa história maravilhosa com a gente, as duas. Obrigado. Agradeço pelo convite. De coração, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, hoje. Leia, também. Valeu, obrigado, meninas.